Queria falar nessa noite, ou iniciar, ou dividir essa palavra em duas partes. O confronto de duas alianças. Diga comigo, o confronto de duas alianças. A cruz. O que é a cruz para você? Quando você olha para a cruz, o que ela é para você? Qual é o exercício que Deus fez através da cruz? Quero dizer para você que está aqui nessa noite que a cruz, ela é a justiça de Deus fazendo o pagamento por cada um de nós. Todos os atributos de Deus se harmonizaram na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O amor se encontrou com a justiça. A palavra de Deus diz que a justiça e o amor se beijaram na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus nos amou primeiro e fez a sua prova de amor entregando o seu Filho. Aleluia. O pecado, ouça isso, em nome de Jesus, e glorifique a Deus. O pecado não pode mais ser imputado, porque a justiça de Deus, ela foi plenamente, totalmente satisfeita através da morte do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, na cruz do Calvário. A lei, ouça, ela foi magnificada e cumprida na cruz. Nós não estamos mais sob a lei, não porque podemos quebrá-la, mas porque a lei ela foi cumprida por Jesus Cristo. E é por ela e ele cumpriu na cruz, e por causa do cumprimento da lei, não estamos mais sujeitos à lei. A palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Todo o atributo de Deus é glorificado na cruz. Não é a misericórdia acontecendo sem a justiça, e nem a justiça acontecendo sem a misericórdia. Deus exerceu misericórdia. Amém? E as misericórdias têm sido a causa de estarmos aqui nessa noite. Se Deus exerceu misericórdia, desrespeitando a sua justiça, ouça o que eu vou dizer, Ele então não é um Deus tão confiável, pois se Ele desconsidera a justiça em um ponto, Ele vai desconsiderar em outros também, e assim nós não podemos ter segurança em Deus. Mas Deus, aleluia, por nos amar tanto, Ele pagou o preço da nossa condenação, da minha condenação, da sua condenação. O escrito de dívidas que constavam de ordenanças que nos eram prejudiciais, Ele pagou na cruz, cravando Jesus. Aleluia por isso. E Ele é misericordioso. Mas agora Ele nos perdoa, porque é justo. A dívida foi paga. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Ele, ouça isso, Ele não
Tetelestai. Pai, perdoa-os. Ele não nos declara perdoados porque nos ama, mas Ele nos declara perdoados porque Ele é justo. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Sim? Não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele não nos perdoa os pecados porque Ele nos ama. Ele nos perdoa os pecados, e todos os nossos pecados Ele nos perdoou na cruz do Calvário, porque Ele é justo. Preste atenção no que eu estou dizendo e vou linkando. Aquele que sem pecado, quem? Jesus. Ele o fez pecado. Quem? Quem o fez? Deus. Por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Aos olhos de Deus, quando Deus me olha neste lugar, por causa dessa troca, na cruz do Calvário, onde Jesus assume o meu pecado e eu assumo a sua justiça, Deus me olha nessa noite aqui justificado. Aleluia! A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E isso significa que a sua misericórdia pode estar sobre nós hoje, mas acabar em um certo dia. Porque a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. A misericórdia é boa, mas Deus não é moralmente obrigado a exercê-la. Na verdade, sabemos que a misericórdia um dia vai cessar e a ira de Deus virá sobre este mundo. Mas hoje, Ele nos perdoa, porque Ele é justo. E Ele não pode escolher ser ou não ser. Ele precisa ser sempre justo. E isso, aleluia, pode e deve nos trazer segurança para a nossa alma. Glorifique. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vou finalizar essa frase. O perdão não é uma questão de misericórdia. O perdão é para Deus uma questão de justiça. Por aquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus então? Abra comigo Romanos capítulo 3, versículo 26, na versão Almeida, revista atualizada. Vamos abrir esse texto nessa versão. Está aqui projetado, lê comigo. Vamos ler juntos, filhos, a palavra de Deus. Isso aqui, tudo que eu falei, sintetiza essa verdade. Tudo que eu falei até agora. Mas eu vou correr um pouquinho. Vamos lá? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Ele é o nosso justificador fiel. É Ele que nos justifica. Não importa o que as pessoas falam ao seu respeito, o que importa é o que Deus fala a seu respeito. Porque não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer, Deus te ama. E todo o bem que eu fizer não vai diminuir o que Ele sente por mim, e todo o mal que eu fizer não vai diminuir nem aumentar o que Ele sente por mim. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Deus nos amou de tal maneira, e Ele prova o seu amor para conosco, entregando Jesus para morrer na cruz, sendo nós devedores, sendo nós pecadores, sendo nós inimigos da justiça. Ouça, a lei, ela foi dada por meio de Moisés há mais de 1500 anos. Depois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Hoje, a presente verdade é a nova aliança. Queria que você abrisse Hebreus capítulo 8, versículo 7 ao versículo 12. Aqui estão algumas cláusulas da nova aliança, do Novo Testamento, que celebramos na presença de Deus, que nos lembramos todos os primeiros domingos de cada mês, através da Santa Ceia. Quero apresentar de uma forma breve algumas coisas que estão inclusas nessas cláusulas, ou pelo menos uma parte dela, e vou concluir na semana que vem. Vamos lá. Vamos ler juntos? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, aleluia, e firmarei o que? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta, vamos ler isso aqui, é importante, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Isso aqui é tremendo, queridos. Glorifique a Deus depois que você terminar de ler esse versículo. Pois para com as suas iniquidades, pecados, transgressões, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, de suas iniquidades, de suas transgressões, jamais me
Novo Testamento, queridos. Isso é nova aliança. E esse é o confronto que a palavra está tentando fazer com a outra aliança. Nós não estamos debaixo da lei, da antiga aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança. Nós estamos debaixo da graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O propósito de Deus, aliás, o próprio Deus diz que a velha aliança, na leitura que fizemos, ela tinha defeito. Deus achou defeito no sistema perfeito, porque o seu povo era imperfeito. Agora Deus faz uma nova aliança e Ele mesmo diz que cumprirá todas as suas cláusulas. E nessa declaração não há nenhuma menção de condições impostas ao seu povo. Por isso a palavra de Deus diz que eu e você somos salvos pela graça. Não é por aquilo que fazemos. Não tem nenhum mérito na vida que vivemos que nos faça ser merecedores de salvação, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. Receba. Em primeiro lugar, Deus faz uma nova aliança, e Ele mesmo diz que cumprirá todas as cláusulas dessa aliança, e não há menção de condições aqui impostas a nenhum de nós que fazemos parte do seu povo. Então, em primeiro lugar, Ele disse que Ele vai escrever as suas leis no nosso coração. Não foi o que lemos? Sim? Eu gostaria, queridos, de poder colocar dentro do coração do meu neto o desejo dele comer brócolis, mas não consigo. Eu não tenho esse poder. Deus, porém, pode. Amém? Amém. E é exatamente isso o que Ele fez. Ele colocou a sua lei dentro de nós. Hoje nós temos em nosso coração o desejo de fazer a sua vontade. A segunda cláusula da nova aliança é: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é uma afirmação poderosa. Quero que você glorifique a Deus se você entendeu o que eu vou dizer. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se estivermos doentes, Ele será o nosso Deus e nós teremos cura. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha essa afirmação poderosa. Se estivermos necessitados,
Ele será o nosso Deus e nós teremos plena provisão. A terceira cláusula é que todos conhecerão o Senhor, desde o menor até o maior. Diz o Senhor. Conhecimento de Deus hoje é intuitivo dentro de nós. Podemos ter comunhão com Ele em nosso espírito. O mesmo Espírito testifica, fala, revela com o nosso espírito. O Espírito nos ensina e nos instrui acerca do que devemos e havemos de fazer. Não importa se somos crianças ou velhos, se somos cultos, letrados ou iletrados, todos podemos conhecer a Deus. E por fim, na última cláusula da nova aliança, o Senhor diz: esse tipo de leitura que deveria ser dito assim, isso aqui é para glorificar a Deus de pé, isso aqui é para aplaudir a Deus de pé. Olha essa declaração, essa cláusula. Nós lemos já o texto, só estou agora esmiuçando um pouco. Olha o que diz: para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia. Isso na nova aliança. Quantas pessoas condenadas no seio da igreja, quantas pessoas debaixo de opressão dentro das igrejas. Quando a cláusula da aliança, da nova aliança diz: para com as suas iniquidades, e na nossa experiência nós sabemos, queridos, o próprio apóstolo João nos diz: quem diz não ter pecado está mentindo. Quem diz que não comete iniquidade está mentindo. Não é verdade, irmãos? A nossa experiência diária, semanal, mensal, anual, décadas e décadas, lutamos para nos arrumar diante de Deus, para chegarmos num culto como esse e sermos aceitos diante de Deus. Quando Deus, na verdade, queridos, já nos aceitou há muito tempo. O texto diz: para com as suas iniquidades. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele: toda vez que você pisar na bola, toda vez que você magoar o coração de Deus, toda vez que você entristecer ao Senhor, diga: Ele diz que vai usar de misericórdia. Olha só, queridos, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olhe para a sua semana passada. Olhe para algumas horas antes de você chegar aqui. Deus já não lembra desses seus pecados. Ele já não te trata com relação a esses pecados. Mas sabe o que Ele faz aqui nessa noite? Ele te recebe. Ele te aceita. Ele te beija. Ele troca as tuas vestes. Ele coloca as sandálias nos teus pés.
Ele coloca o anel no seu dedo. Ele pega você e de uma forma legítima te apresenta no mundo espiritual e diz: esse aqui é o meu filho amado, no qual eu tenho grande prazer. Sabe o grande problema que nós temos? Olhe para mim. É que nós não achamos que Deus nos ama tanto assim. Mas eu digo para você, eu tenho dito isso a todo domingo, uma verdade que, se for dita e repetida várias vezes, ela vai entrar na sua vida ainda. O grande problema é que nós ouvimos inverdades no dia a dia da nossa semana. O diabo falando muitas vezes, por causa daquela situação, por causa daquela pisada na bola, daquele teu pecado, daquele teu deslize que Deus não te ama mais tanto assim. Ele te ama, mas não tanto assim. Pois eu digo para você, querido, Deus te ama muito. Quantos estão aqui? Para com as suas iniquidades usarei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a cláusula que torna possível todas as demais. Debaixo da lei, o Senhor disse: meu Deus, quando eu leio isso, queridos, eu me lembro quantas vezes eu disse isso para a vida da igreja. Está na palavra, tudo bem, está lá. Mas eu dizia no contexto que isso não gerava vida, gerava opressão. Hoje eu falo, vou usar essa palavra para gerar vida. Quantas vezes, queridos, ouça, quando eu digo assim que essa cláusula, ela torna todas as outras coisas possíveis, as outras possíveis, porque debaixo da lei, nós podemos estar no Novo Testamento vivendo debaixo da lei. Debaixo da lei, o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas agora, aleluia, Ele não se lembra mais dos nossos pecados, e porque Ele não se lembra, Ele não vai visitar o meu filho, a minha descendência, por causa do meu pecado. É essa opressão que eu quero que seja retirada da vida da igreja, baseada na palavra, não no que eu estou inventando ou dizendo, mas na palavra que diz: para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados já não me lembrarei mais. Isso precisa trazer paz para dentro de cada um de nós. Ouça o que eu vou dizer. Vocês estão aqui? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: preste atenção agora. O texto diz: das suas iniquidades, com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, o quê? Me lembrarei. Ouça o que eu vou dizer agora. Enquanto Deus se lembra, Ele julga. Mas agora não há mais lembrança de nenhum dos nossos pecados. E isso significa que não há mais condenação sobre nós, e nem sobre os nossos filhos, aleluia, e nem sobre os nossos netos, glória a Deus. Na velha aliança, o sacrifício
cobrir os pecados dos filhos de Israel durante 365 dias, um ano. O processo tinha que ser repetido a cada ano, diz Hebreus capítulo 10, versículo 3. Mas agora, o sangue de Jesus removeu os pecados passados, presentes e futuros. Olhe para mim, amanhã vamos pecar, uns mais, outros menos, mas vamos pecar. E esses pecados, é loucura isso que eu estou dizendo, mas o Evangelho é loucura. Mas esses pecados já foram perdoados. Vocês estão aqui? Abra comigo Hebreus 10, 3, Hebreus 10, 11 e 12. E ainda tem outra coisa para ser falada, só estou dando uma introdução sobre o confronto das alianças. Vamos lá. Verso 3, só para nós lermos daquilo que eu já falei. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Hebreus 10, 11 e 12. Vamos lá. 10, 11, 12. Vamos lá. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Glorifique. Glorifique. Não, glorifique a Deus. Quero ensinar você a olhar para a palavra e a glorificar a Deus por verdades que libertam. Olha só o que diz: Jesus, porém, tendo oferecido. O que o homem luta para distorcer essa verdade? Oprimindo gente dentro da igreja. Quanta gente não está mais dentro da igreja, está desviada pelo peso que foi colocado sobre elas. Eu gostaria que essa mensagem, queridos, a mensagem do Evangelho da Graça, pudesse alcançar milhares, centenas de pessoas que não estão mais dentro da vida da igreja, porque foram, vou dizer uma coisa aqui, eles foram honestos consigo mesmos, dizendo: isso aqui eu não consigo dar conta, isso aqui não é lugar para mim, sou muito pecador. Quando na verdade, queridos, Jesus veio exatamente para cada um de nós doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Vamos ler juntos? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Na cruz ele deu um grande brado, dizendo: está consumado, tetelestai, o preço foi pago, a dívida foi cancelada, não há mais condenação. Esse povo agora pertence ao meu Pai. Eu tenho um descanso nisso, queridos, tão grande. O
talvez o problema de muitas pessoas para lidar com a morte seja essa realidade, a incerteza de passar dessa vida para outro lado. Nós precisamos ter essa confiança de que a nossa vida está nas mãos de Deus, que é fiel e justo. Vou fazer uma pergunta. Quero que você me responda. Estamos na lei ou estamos na graça? Estamos na aliança do antigo ou na aliança do novo? Então eu vou perguntar: qual é a parte que me cabe na nova aliança? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, mencione o nome dela. Diga assim: Carla, qual é a sua parte na nova aliança? Você já pensou nisso? Celebramos a nova aliança, comemos do pão, bebemos do cálice, mas qual é a nossa parte? Qual é a parte do homem na nova aliança? Qual é a parte do homem na velha? Obedecer todos os mandamentos, e se ele quebrasse um, pega um animalzinho e vai no tabernáculo, derrama o sangue para cobrir o seu pecado. Coloca a mão sobre a cabeça daquele animal e transfira a sua culpa para ele. O sangue dele derramado será para apagar a minha ira. Mas agora, na nova aliança, qual é a minha participação? Qual é a parte do homem? Qual é a minha parte na nova aliança? Não se precipite em responder, se não souber. Eu vou dar a resposta. Eu não faço pergunta sem dar a resposta correta. Eu não tenho que fazer coisa alguma. Jesus fez tudo e eu não sou melhor do que Jesus. A Bíblia diz que não havia nenhum homem, não havia um justo para morrer na cruz. Deus olhou para a terra, diz o profeta Isaías, e não viu um justo. Então não se ache hoje alguém capaz de fazer alguma coisa, porque você não é capaz. Jesus foi o único, a ovelha perfeita, examinada para ser o sacrifício perfeito por cada um de nós. Então eu não tenho que fazer nada, vírgula. A religião, ou a forma humana que criamos para que as pessoas se religuem a Deus, é que traz peso sobre a vida das outras pessoas, e até mesmo sobre as nossas, e compartilhamos esse peso com as outras pessoas. Mas na nova aliança, queridos, o cristianismo não é religião, aleluia. O cristianismo é relacionamento com uma pessoa viva. Então, qual é a parte do homem na nova aliança? Ele não tem que fazer coisa alguma, apenas crer. O justo viverá pela fé. Só isso. Todo aquele que crê será salvo. Aquele
que não crê já está condenado. Várias perguntas agora, baseado no texto que lemos, e vou finalizar a palavra. Vocês estão aqui? Por quê? Eu disse o quê? Porque muitos não conseguem crer que a lei foi escrita em nossos corações. Segundo, porque não conseguem crer que Deus é o seu Deus no meio das necessidades. Terceira pergunta, porque pensam que não podem conhecer o Senhor. Tudo isso é porque não creem que o Senhor se esqueceu de seus pecados. Infelizmente, muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação, acreditando que o seu pecado está sempre diante de Deus. Quando Deus diz: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e do seu pecado eu não me lembro mais. Por causa disso, por pensarem que estão debaixo de condenação e acreditam que o seu pecado está sempre diante de Deus, por causa disso, vivem na expectativa do juízo e não na expectativa da bênção. Eu estou dizendo aqui nessa noite: graça e paz, igreja vencedora, debaixo da graça de Deus, ou seja, debaixo do favor de Deus, debaixo da bênção de Deus. Essa é uma introdução, terminei. Um ponto bem rápido, de 4 que eu quero falar. Mas eu só vou falar no ponto 1. A velha aliança é uma promissória de dívida, mas a nova aliança traz paz. Deixe-vos a paz, a minha paz. Existe uma grande diferença entre a velha e a nova aliança. Infelizmente é possível viver nos dias do Novo Testamento, mas ainda se relacionar com Deus na base do Velho Testamento, da velha aliança, o que produz um terrível problema espiritual. Na velha aliança, Deus exigia a justiça do homem, mas na nova aliança, Ele transmite a justiça ao homem através da obra consumada de Jesus. Abra comigo, Romanos capítulo 4, versículo 5 ao versículo 7. Vamos ler e basearmos muito a palavra de Deus nessas declarações. Principalmente, queridos, pela dificuldade que muitas pessoas têm de ler as epístolas de Paulo e não entender que Paulo é o apóstolo da graça. Amém, amados? Ouça isso. Vamos ler. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Aleluia! Aquele que sem pecado Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos, a nós fosse atribuída a justiça de Deus. E quando Deus nos olhasse nessa noite, neste lugar, Ele pudesse dizer: são minhas justiças, estão justos, sem pecado. Eu posso receber o seu louvor, eu posso receber a sua adoração, eu posso receber as suas ações de
E a oração de um justo, ela pode muito em sua eficácia, independentemente de obras. Eu orei bem essa semana, então Deus vai me ouvir. Eu ouvi muitos louvores essa semana, Deus vai receber quando eu cantar para Ele na igreja. Não é isso, queridos. Eu li a palavra, eu estou fluindo. Não é isso, queridos. Vocês estão aqui? Vamos lá, vamos terminar. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aleluia. Tá bom, querido. É por isso que o justo vive pela fé, pois ele não vê essa justiça, mas Deus vê. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Deus vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, estamos blindados com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, sobre a nossa estrutura física, emocional e espiritual. O sangue de Jesus está sobre a nossa casa, sobre os nossos empreendimentos, sobre os nossos negócios. O sangue de Jesus está sobre a vida dos nossos filhos. Eu e você não vemos, mas Deus vê. E o diabo também. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E nós estamos debaixo do sangue da nova e da eterna aliança. Nós estamos debaixo do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. E o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. A nossa justiça hoje é um dom, é um presente. Os que receberam a abundância da graça, Romanos 5,17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. A nossa justiça hoje é um dom que recebemos e não um comportamento que adquirimos. Mas se ainda vivemos segundo a lei, ficaremos todo o tempo tentando nos tornar o que já somos em Cristo. E o que já somos em Cristo, igreja, nós já somos justos. Em 2 Coríntios, não vamos ler, é um texto longo. Em 2 Coríntios 3, 6 a 18, anote e leia na sua casa. Paulo faz um paralelo entre as duas alianças, mostrando pelo menos 5 grandes diferenças. A primeira é que a velha aliança é uma nota promissória de dívida. Por isso lá em Colossenses Paulo diz, o escrito de dívida, a nota promissória que nos era prejudiciais. A primeira diferença é que na velha aliança, a velha aliança era e é uma nota promissória de dívida, mas a nova aliança traz paz. 2 Coríntios 3, 6, só esse versículo. Vamos ler, para nós entendermos algumas coisas aqui. Vamos lá? Vamos ler juntos, queridos. Vamos lá. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Vou explicar isso nessa noite. Presta atenção, se você não pegar nada e só pegar o que eu vou falar agora, já valeu a sua vida aqui nessa noite. Ministros de uma nova aliança,
mas do Espírito, porque a letra mata. Vou explicar o que é isso. Mas o Espírito vivifica. A palavra letra, usada aqui, poderia ser traduzida como a lei do Velho Testamento. Na verdade, a palavra letra ainda hoje é usada como sinônimo, preste atenção, de nota promissória, carta de fiança, declaração escrita de débito ou dívida. Ouça o que eu vou dizer. Não é por acaso que o governo emite um documento chamado LTN, Letras do Tesouro Nacional. E quando você adquire uma LTN, Letras do Tesouro Nacional, o governo passa a ser seu devedor. E você passa a ter uma carta promissória chamada de Letra do Tesouro. Nesse sentido, então, presta atenção, pregar a letra é pregar a dívida que a pessoa possuía com Deus, de acordo com a lei. Isso significa que nós hoje não pregamos mais a lei do Velho Testamento. Não estou dizendo que não podemos pregar o Velho Testamento, mas somente podemos pregá-lo se for para apontar para Cristo. Não fomos chamados para pregar acusação, não fomos chamados para pregar condenação. Somos ministros de uma nova aliança. Na verdade, Ele é o advogado. 1 João 2:1, e Ele disse que não nos acusa mais. Estão aqui? Abra comigo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45. O Senhor Jesus disse que quem nos acusa é Moisés. Moisés é uma figura da lei. Então quem nos acusa é a lei. Mas nós fomos justificados por aquele que cumpre toda a lei. Já? Vamos ver? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Olha só o que Jesus está dizendo. Não pense você que eu te acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Lei, religiosidade, religião. E sabemos que Moisés representa a lei. Isso significa que é a lei que nos acusa. Pregar a lei nos leva a acusar e condenar as pessoas. Muitos fazem isso. Ouça o que eu vou dizer. Muitos fazem isso com boa intenção, mas estão matando as pessoas em vez de ministrar o espírito de vida. Porque a letra, a lei do Velho Testamento mata, mas o Espírito da graça vivifica. Dificilmente, eu disse o quê? Um pastor prega unicamente a lei. Normalmente, o que se prega é um tipo de mistura do Novo com o Velho Testamento. A mistura é um grande problema. Muitos misturam o Evangelho da graça com a lei. E eles creem que são salvos pela graça, mas também acreditam que a comunhão com Deus depende de guardarem mandamentos da lei. Acredito que somente aqueles que cumprem os mandamentos
têm as suas orações respondidas. Eles acreditam nisso. Vivem como se não fossem justificados pelo sangue. A letra de dívida não pode gerar fé em ninguém, apenas condenação e medo. A lei é muito simples, ouça isso, a lei é muito simples, e se constitui na base do pensamento de toda religião que você possa conhecer no mundo. Se você fizer o bem, você ganha, mas se você fizer o mal, você perde. Ninguém precisa, ouça, de revelação do Espírito para entender este princípio, mas a graça é completamente diferente. Eu preciso da luz do Espírito para entender como aquele, ou seja, que não merece, pode ainda ser tão abençoado. É preciso muita luz para entender um Deus que faz isso. Eu não mereço, mas Deus tem me abençoado. Isso é graça a Deus. É preciso revelação para entender que a nossa relação com Deus não é baseada mais em nosso mérito. Orei muito, jejuei, li a palavra, Deus dei o dízimo, sou dizimista, Deus tem que me abençoar. Eu entrego os meus dízimos, eu entrego as minhas primícias, eu entrego as minhas ofertas, constrangido pelo grande amor que Deus tem por mim. É isso que me faz entregar, porque Ele me amou, porque Ele me abençoa, porque Ele abre portas que eu nem mereço que essas portas sejam abertas, mas Ele abre e Ele desata coisas que eu não mereço. Então eu sou constrangido, eu tenho que entregar. Mas isso já não é uma lei de batalha. Estamos aqui? Sem a luz do Espírito, o Evangelho é loucura, mas a lei é vista como algo sensato pelos religiosos. Para encerrar, como ministro da nova aliança, precisamos ser cuidadosos para não pregarmos, para que as pessoas se sintam culpadas, mas devemos pregar para que elas se sintam amadas e perdoadas. Se formos ministros da lei, vamos pregar a condenação. Aquele que é ministro da letra não tem uma palavra de esperança, mas apenas de medo. Mas aquele que é ministro da graça tem uma palavra de vida e de paz. Amém? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor neste lugar.